A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou com o Diácono Diego e juntos nós estaremos comentando a lição de número 4, lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus em Boa Esperança, no setor 2, Assembleia de Deus em Parnamirim, sobre a direção aqui no setor 2 do pastor Georgênio. E assim estaremos comentando a lição de número 4, que tem data de 23 de abril de 2023. O título desta lição diz Ídolos da Família. Lembrando que esse trimestre estamos falando sobre relacionamento em família, de acordo com as Sagradas Escrituras. E essa lição de hoje nós vamos falar sobre os ídolos dentro da família. O texto áureo está escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Na verdade prática diz: adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, tudo que nós colocamos à frente do nosso Senhor, do nosso Deus, se torna um ídolo em nossas vidas. A leitura bíblica em classe, você que é aluno, que é professor, estará fazendo essa leitura em sala de aula. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo 31, do 17 ao 19 e do 33 ao 35. E também no livro dos Juízes, capítulo 17, versículo 1, 3, 4 e 5. Bem? Nessa lição, nós temos alguns objetivos que nós vamos falar aqui nesta videoaula. Que é a primeira, apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. O segundo, vamos explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E o terceiro e último, vamos alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. E na introdução, o autor vai dizer: temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com idolatria dentro de casa. No primeiro caso, nós temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus dos seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Raquel que presenciou todas as bênçãos que o Senhor Deus concedeu a Jacó, o seu esposo, mas mesmo assim veio a cair em idolatria. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. E o segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu nos tempos dos juízes em Israel, que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Na Bíblia Sagrada nós temos esses dois exemplos bem claros e bem transparentes para que nós possamos entender as consequências de levantarmos ídolos, termos algo que colocamos à frente do nosso Senhor dentro da nossa própria casa. Bem, irmão Diego? Exatamente. E assim a gente chega no primeiro tópico da nossa lição e no primeiro ponto desse tópico, cujo título é Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. No primeiro ponto desse primeiro tópico, vamos ver a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então, contextualizando, irmãos, essa primeira narrativa fala da história de Jacó. Nós sabemos que no contexto aqui Jacó trabalhava para Labão ou com Labão e após muitos anos de serviço e ter casado com suas filhas, ele percebeu que Labão mudou para com ele. A Bíblia conta essa história e como consequência da mudança, a Bíblia diz que o parecer de Labão já não era mais o mesmo. Ele aparentava insatisfação com a presença de Jacó. E, como consequência disso, Jacó decide deixar a companhia do seu sogro. E aí é nesse episódio que nós vamos ver acontecer a sua fuga, e
a ida de Labão ao seu encontro, tentando fazê-lo voltar e questionar o porquê sair daquela forma. Verdade. E o segundo tópico vai falar: Labão descobre o furto de seus ídolos. Labão, como a gente sabe, era um homem idólatra. Tanto que a palavra diz que ele possuía esses ídolos. E no momento em que, como foi falado aqui pelo irmão Diego, Jacó decide ir embora, aproveita a ausência de Labão e decide ir embora sem que Labão veja. Então Raquel, filha de Labão, resolve furtar os ídolos do seu pai. Aqui no texto vai dizer que eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro. É interessante a gente falar isso para a gente entender o que eram, na verdade, esses ídolos. Então, eram esculturas de madeira ou pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. E outro detalhe, quem os possuísse também tinha o direito à herança, né? Porque Raquel percebeu que Labão não lhe daria herança, nem para ela e nem para a sua irmã Leia. E quando ela percebeu isso, aproveitou aquele momento de fuga e ausência do seu pai e foi lá e furtou esses terafins, esses ídolos, e levou assim para a terra onde eles estavam fugindo. Exato. E no terceiro ponto, ainda sobre essa história, nós vamos ver que Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção aqui é que Labão aparentava ser, até então, um leitor do livro de Gênesis, vai olhar para Labão e no seu trato com Jacó, nas suas palavras, em como ele parecia crer no Senhor, que era um homem de Deus, né? E aí você é surpreendido lendo o livro de Gênesis lá na frente, com esse episódio em que esse que aparentava ser um temente homem de Deus possui um conjunto de ídolos em sua casa, né? E também influenciado por isso, nós vamos ver que tanto Raquel como Leia também aparentam ser até então mulheres que confiavam no Senhor, assim como Jacó. Afinal, elas são chamadas para serem matriarcas, queridos, da linhagem, da promessa, né? E o que se observa é que a fé, então, não é perfeita. A fé tem essa contaminação com os ídolos, tanto no caso de Labão, quanto no caso de suas filhas. E isso fica expresso no caráter delas, né? Nós vamos ver que lá na frente esse recurso da mentira é usado mais uma vez, né? O caráter tem a mancha trazida por essa criação, essa herança, né, de personalidade ou de princípios. E aqui nós vamos ver que ela mente para o seu pai, que é uma coisa vergonhosa, né, usando de um artifício. Durante a busca, né, que Labão faz nas coisas de Jacó, Jacó dá, por sinal, carta branca para ele fazer aquela busca e apreensão, porque ele estava confiante de que ninguém na sua caravana era idólatra. Ninguém teria razões para roubar ou furtar aquele ídolo. E durante essa busca, ao chegar perto de sua filha, ela usa o artifício da mentira, queridos. Olha só a mancha no caráter, né? Para esconder os ídolos que estavam debaixo da sela do seu camelo. Ela diz que está nos dias das mulheres, né? Menstruada, e por isso pede que seu pai a deixe sentada sobre o animal. E aí nós vamos ver que esse recurso da mentira é usado para encobrir outro erro. O que Jesus nos ensina é que um abismo chama outro abismo. E é isso que nós vemos acontecer aqui. Uma mentira usada para encobrir um furto, né? E eu vou ler aqui o último parágrafo, que é interessante, como o comentarista conclui dizendo: fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e, por isso, o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. A gente vai ver, lendo aqui nesse episódio, que depois de tudo, Jacó vai passar em rosto, né? Muito justamente. Olha aí, cadê? Você disse que estavam aqui
você pesquisou, você buscou em todos os cantos e não os encontrou. A gente conclui esse tópico olhando para esse exemplo, para vermos que há sempre consequências em escolhas que contrariam princípios da palavra de Deus. Amém? E a mesma coisa acontece no mundo. Né? As coisas que, para nós, né, começa a chamar a nossa atenção, mas que muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus, né, nós devemos ter muito cuidado. Para Raquel, era apenas ídolos do seu pai e ela estava totalmente com a razão, já que o seu pai não tinha lhe concedido a herança. Né? E o mundo é dessa mesma forma. Ele oferece facilidades, oferece meios e você acha que você está completamente certo, completamente correto. Atalhos. E aí, atalhos, né? E aí vem um roubo, como aconteceu com Raquel, depois vem a mentira, né? E vem um abismo chamando outro abismo, como o irmão Diego bem falou aqui. Da mesma forma, são os ídolos do mundo, ou na nossa casa, onde nós estivermos. Devemos ter todo esse cuidado, né, irmão Diego? Indo agora para o segundo tópico, vamos falar sobre um santuário de deuses na casa de Mica. O segundo exemplo que nós vamos falar na Bíblia Sagrada está lá em Juízes, no capítulo 17, né? E fala sobre um israelita chamado Mica. E é interessante a gente ler aqui esses 4 primeiros versículos para entendermos o que aconteceu, o que é que Mica fez, né? Juízes 17, versículo 1 diz: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura de fundição, e esteve na casa de Mica. Né? Então, o primeiro subtópico vai dizer a idolatria e o caráter antiético de Mica. Né? Nesse período do juízo, nós vamos ver que os israelitas estavam em um sincretismo religioso muito grande. Muitos estavam buscando adorar outros deuses, acabaram misturando com os povos cananeus, com os outros povos ali vizinhos, na terra prometida, a terra que o Senhor deu ao povo de Israel. E essa mistura começou a idolatria, o politeísmo crescer de maneira muito grande. Né? Por isso que a gente vai ver Josué falando lá, né, após acabar as guerras, após tudo, as terras foram todas divididas. Aí Josué fala: olha, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Aí a gente vai ver a importância de haver uma liderança. Né? Depois de Moisés veio Josué. Depois de Josué, não foi levantado uma liderança. Josué não deixou um líder, não se preocupou em deixar um líder espiritual para o povo de Israel. E aí a gente vai ver o povo de Israel começar, né, a se distanciar cada vez mais de Deus. E aí, na época do juízo, a gente vê, cada vez que o povo de Israel vai se afastando, os povos inimigos vão dominando o povo de Israel, e aí o Senhor levanta um juiz e liberta o povo de Israel. E assim vai acontecer várias e várias vezes, né? Porque a promessa de Deus dizia, né? Se você se manter fiel, você dominará sobre todos os povos, as bênçãos serão sobre você, mas se você adorar outros deuses, né, se desviar do caminho, então vocês serão perseguidos, vocês serão levados cativeiro, e assim foi acontecendo com o povo de Israel. Né? Então, na família de Mica não era diferente. Né? Na sua casa, dentro da sua própria casa, eles usaram os recursos que tinham e fizeram imagens, esculturas, né? Imagens fundidas para levantar ali dentro da própria casa um altar. Né? Então não era somente na casa de Mica, era em todo Israel estava acontecendo uma grande apostasia. Né? O autor aqui fala uma apostasia total. Então muitos estavam se desviando, fazendo ídolos para eles mesmos, né? Colocando dentro da própria casa. Exatamente. E aí a gente chega no segundo ponto, né? A abominação de Mica. Como o nosso irmão
Eduardo falou aqui, é verdade, Israel entrou nesse processo durante o livro de Juízes, né, de queda cíclica. Era sempre depois de um período de bênção espiritual que vinha um momento em que Israel voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E essa frase se repete ciclicamente diversas vezes no livro de Juízes. Aqui, essa narrativa, queridos, nos mostra que o esfriamento espiritual levava ao absurdo de, por exemplo, essa família fazer deuses, instituir um sacerdote e começar agora a prestar cultos, atrair pessoas de outras tribos para adorar lá. Ei, mas espera um pouco, a gente precisa lembrar que aqui ainda estava em vigor a lei de Moisés. Nós vemos que a degeneração moral de uma sociedade vai arrastando cada vez mais pessoas para essa decadência. Você precisa lembrar que aqui ainda era crime punível com a morte, a idolatria, mas era praticado sem nenhum problema. Isso me faz lembrar que até um dia desse, aqui no Brasil, era crime com pena prevista no Código Penal, o adultério, por exemplo, né? Mas por muitas décadas essa lei era letra morta, porque apesar de estar na nossa lei, ela não era mais cumprida. Os irmãos estão entendendo como a decadência moral faz coisas terríveis aos olhos de Deus, abomináveis do mesmo jeito, parecerem normais para nós? É com isso que nós devemos aprender, olhando para o exemplo de Mica e de Israel, como uma coisa abominável, inaceitável, inegociável diante de Deus, de repente passou a ser normal entre os eframitas, os danitas, ou os de Dan e de Efraim. E havia sacerdote instituído lá. Mas a Bíblia faz questão de iniciar essa história contando que começa com roubo e maldição. Porque o filho Mica aqui rouba sua mãe, que amaldiçoa o ladrão, e ele, com medo dessa maldição, vai restituir o roubo que havia feito. Fica patente que o objetivo aqui é registrar, olha essa idolatria. Mais uma vez a gente vê se repetir um padrão de um abismo chamando outro abismo. Mais uma vez. E tudo começa com mentira, roubo e maldição. E mais uma vez Israel tropeça no pecado da idolatria. Partindo agora para o subtópico número 3, diz que Mica tinha uma casa de deuses. Juízes 17, versículo 5 e 6. Então, pelo contexto bíblico, a família de Mica era de israelitas, mas desviada da fidelidade de Deus, servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. Então, aqui cita novamente os terafins que nós citamos lá no primeiro tópico. Então, não, como a gente falou, não somente Mica era israelita, mas a sua casa, a sua família e muitos outros israelitas estavam vivendo dessa forma, dessa mesma forma, como o irmão Diego aqui falou, um contexto que vai se estendendo, um exemplo vai puxando o outro e as pessoas vão fazendo de acordo com a vontade de cada um deles. Lembrando daquele versículo que está escrito lá em Isaías 5, versículo 22, diz, ai do que faz do amargo doce, do doce amargo, da luz escuridade, a inversão de valores a gente vê citando aí pelo profeta Isaías. E é isso que acontece na casa de Mica. Ele chama alguém para fazer um éfode, que era uma vestimenta do sacerdote, e esse éfode ele faz e entrega para o seu filho servir como sacerdote dentro da sua própria casa. Depois aparece um levita andando por lá, não tinha para onde ir. Ele coloca esse levita dentro da sua própria casa e faz desse levita um sacerdote ali para servir dentro da sua casa, dentro daquele templo, entre aspas, que ele criou ali com aqueles deuses, aqueles terafins que ele mandou fazer. Então, aparentemente, tudo muito bonito. Temos aqui os deuses para adorar, temos um sacerdote, temos um levita, Então, Deus está no nosso meio. Tem a concordância da maioria. Concordância. Está
de acordo com a Bíblia Sagrada, né? Porque tem o sacerdote, tem o levita, né? Tem o tabernáculo ali que ele fez dentro da sua própria casa, mas não é, meu irmão. Muitas vezes o que parece ser, não é. É essa inversão de valores. A gente vê isso nos dias de hoje com muita facilidade. Tem igrejas aí para todo tipo de gosto, a pessoa entra daquele jeito e permanece do mesmo jeito, não tem um confronto espiritual, um confronto do pecado. Né? As pessoas estão banalizando a graça de qualquer jeito e você fica desse jeito. E Jesus morreu por todo mundo, a graça dele é o que basta. E não é assim, a gente sabe que não é assim. É verdade. O amor não condena. Exatamente. Uma frase que eu ouvi recentemente. O amor não condena. Jesus Cristo falou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, negar a si mesmo é deixar as nossas vontades, as nossas paixões, né? A concupiscência da carne, tudo aquilo que nos leva a cair em pecado. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz não é viver de qualquer maneira, não é viver de qualquer jeito, da maneira que você pensa que deve viver, não. Tomar a sua cruz é você viver de acordo com a palavra de Deus, negando a si mesmo, negando seus desejos e a concupiscência da carne. Então, muitas vezes, o que parece ser, né, bom para a nossa vida, às vezes até parece ser bom demais, né? Poxa, eu estou nessa igreja aqui, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer de tudo, né? Tá ótimo. Né? Da mesma coisa, da mesma forma, foi dentro da casa de Mica. E não era bem assim o que estava acontecendo. Então, o que nos leva à verdade? Conhecer as Sagradas Escrituras. Né? A reforma protestante se deu através da leitura da palavra de Deus. Deus tocou o seu Santo Espírito no coração de homens e eles foram traduzindo a Bíblia Sagrada para outros idiomas e para que outras pessoas pudessem ler e essa palavra chegasse até nós. E hoje nós temos ela à disposição para entendermos aquilo que o Senhor deixou para nós, o manual de Deus para as nossas vidas. Exatamente, Eduardo. E a gente chega assim no terceiro e último tópico dessa nossa lição, que é a idolatria dentro dos lares. Agora chegou a hora de pegar, queridos, essas duas histórias e trazer para a nossa vida diária, fazer a aplicação pessoal, a aplicação prática dos ensinos extraídos desses episódios. Se nós vemos no primeiro caso a idolatria como uma coisa normal, aceitável, no segundo, como algo que poderia substituir o que Deus instituiu e a concordância da sociedade degenerada da sua época, nós agora trazendo para a nossa vida diária, vamos ver no primeiro ponto desse terceiro e último tópico, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Não dá para negar que hoje temos desafios, queridos, iguais aos que tinham os antigos. Não é porque não fazemos hoje ídolos de fundição, terafins, né? Se, graças a Deus entre nós, eu espero que não, né? Amém. Eu espero que não. Que estamos livres, queridos, de colocar a nossa confiança de forma demasiada e injusta em coisas que não deveríamos. Muitas vezes ouvimos falar nesse cuidado que precisamos ter, mas será que realmente entendemos a profundidade do ensino bíblico a respeito disso? Porque essa confiança demasiada, né, e amor demasiado em coisas que não deveríamos pode vir de lugares inesperados. Um filho pode se tornar um ídolo, um veículo, algum item ou uma conta, um investimento. A sua confiança pode estar lá num investimento, naquele dividendo que cai de vez em quando, quando na verdade deveria ser unicamente o Deus vivo a quem servimos. Veja, olhando para a história de Davi, apesar dos seus tropeços, nós vemos que era um rei que não confiava no seu exército. Não era um rei que confiava nas suas riquezas. E ele tinha exército. E ele tinha riquezas. Entende, queridos? Essas coisas não se transformavam em ídolos à medida em que substituíam a sua confiança em Deus. Acredite, pode ser que até a nossa experiência pessoal no trabalho se transforme num ídolo. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas.
ter a mesma confiança em Deus que a gente tinha no primeiro dia, quando ainda éramos estagiários. E aqueles desafios que a gente dependia de Deus para resolver, não podem, queridos, deixar de ser uma realidade para nós com o passar dos anos. A gente troca confiança pela experiência que adquiriu. Isso é um exemplo. Precisamos ter um cuidado. Tem um pastor que uma vez disse, olha, amar a Deus não é difícil. Na verdade, é muito fácil. Ele é o nosso provedor, abençoador, Pai, amoroso, justo, fiel. Não é difícil amar a Deus. Mas, queridos, nós não somos chamados para amar a Deus. Nós somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Não há espaço, não deve haver espaço para qualquer que seja o ídolo. Irmão Eduardo. Amém. E o segundo subtópico vai falar, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. É o que podemos fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. A gente sabe, nos tempos em que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, que a cultura de redes sociais, mídias sociais, de internet, nós temos aí vários meios de comunicação e o brasileiro ele entra e encara isso aí com tudo, com todo o seu coração. Eu me lembro que eu viajei para a Itália em 2015 e aqui no Brasil o WhatsApp já estava bombando. E chegava lá, a gente perguntava para o pessoal o WhatsApp, o pessoal não usava o WhatsApp lá. Até hoje. Até hoje. O Brasil é campeão. O Brasil é campeão em uso de mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. O Brasil está sempre ganhando. Então, ainda tem esse contexto geográfico aí, em que nós estamos inseridos como brasileiros aqui no Brasil. E mais do que nunca, mais do que esses outros países que não têm tanta influência de mídias sociais, devemos ter bastante cuidado para que isso não venha afetar a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos deixar de fazer a vontade de Deus para estar preso a algo, colocar algo acima de Deus. Não vou para a igreja porque vou fazer algo aqui no meu celular, eu vou ter que entrar aqui numa live, eu vou ter que fazer isso e aquilo outro, e o tempo de Deus vai se esvaindo, perdendo espaço para o tempo que nós passamos diante dessas mídias, diante do celular, do smartphone. E isso serve para todos nós, para eu, para o Diego, para o pastor e para todos nós como um todo, e devemos ter bastante cuidado para não acabarmos deixando que esse tipo de influência nos deixe, nos tire o tempo que nós poderíamos estar buscando a Deus em oração, estudando a palavra, lendo a Sagrada Escritura, para estar, muitas vezes, perdendo tempo com esse tipo de pedras no caminho, que assim a gente pode chamar esses percalços espirituais que nós encontramos na nossa vida. Então, devemos ter bastante cuidado e maturidade espiritual para entender que isso muitas vezes está até nos afastando de Deus. É verdade. Uma coisa que parece ser simples, mas acaba nos afetando espiritualmente. Exatamente, Eduardo. E sobre isso, chegando ao terceiro ponto desse último tópico, vamos ver que precisamos reagir contra os inimigos da família. Uma coisa que eu cheguei à conclusão, queridos, é que não existe isso de se expor para uma realidade e achar que não vai ser influenciado por ela.
Isso é um erro de principiante na vida cristã. É preciso aprender que estamos sujeitos à influência daquilo que colocamos diante de nós. Não existe isso. Não existe blindagem contra isso, porque é uma escolha, em primeiro lugar, se expor. O salmista diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. A influência daquilo que você está consumindo é inevitável. Mesmo o Espírito Santo de Deus não vai blindá-lo, porque você escolheu consumir aquilo. Então é preciso entender que na batalha espiritual há concessões que nós fazemos e precisamos entender que trazem consequências. Fizemos a escolha, nós vamos colher aquilo que plantamos. Dito isso, nós precisamos reconhecer que ao me expor demasiadamente a redes sociais ou outras formas de entretenimento, eu fatalmente vou ser influenciado por isso, né? E nós precisamos ter o cuidado daquilo que consumimos, né? Olha só, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E isso é um ensino que está concatenado com essa realidade. Não colocar diante dos nossos olhos coisas más. E os ídolos vêm de forma muito sorrateira e têm um propósito espiritual. Satanás não implantou isso no coração do homem com um outro propósito que não o de tirar aquilo que é devido a Deus. O nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso amor, a nossa inclinação. E isso é um princípio espiritual muito profundo, revelado nas Escrituras, querido. Você ter amor e inclinação para essas coisas. Porque a nossa inclinação natural, quem dera que fosse, Eduardo, para as coisas boas. Quem dera que fosse para passar tempo na presença de Deus. E, queridos, somos todos iguais, todos sujeitos às mesmas paixões. Então, eu também compactuo nesse sentido de reconhecer a nossa natureza humana se inclina para aquilo que é mal. A minha é assim. Talvez tenha alguém aí que já tenha assumido a natureza incorruptível. Não. As Escrituras revelam que não. Elias também era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas às vezes, queridos, as coisas começam com pequenos movimentos em direção ao sentido correto. Quando escolhemos fazer o devocional, se alguns dias você não está fazendo, faça um de 50 segundos, 30 segundos, 20 segundos, mais fácil. Algum movimento no sentido de se afastar dos ídolos que têm afastado você de um relacionamento mais profundo com Deus. Esse é o principal ensino dessa lição, olhar para esses episódios de homens e mulheres que se afastaram gradualmente de Deus e acabaram convivendo com a idolatria, a mentira, a maldição, de forma natural, porque estavam afastados. E talvez aí a gente extraia a principal lição dessa, que é a quarta lição da nossa revista, para as nossas famílias, experimentar a bênção de Deus ao não aceitar, normalizar aquilo que Deus não aceita. Glória a Deus. E para concluir essa lição, né, nós devemos e precisamos e devemos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais. Né? Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia. Então, principalmente nós que somos pais, né, que são os pais e mães por aí que estejam assistindo, nós devemos ter bastante cuidado com a nossa casa, né? Porque nós somos responsáveis pela edificação do nosso lar. Seja o homem, seja a mulher, nós temos o dever, né, principalmente se tivermos filhos, crianças, né, que estão ali, que as crianças são como esponjas, uma esponja seca ali, quando você coloca em algo úmido, ela absorve. Então, todo tipo de exemplo que você estiver dando, a criança está absorvendo. E se você tem dentro da sua casa um exemplo de idolatria, aquela criança vai crescer seguindo aquele exemplo.
absorvendo aquilo que você está mostrando para ela. Muitas vezes você não está nem percebendo, mas a criança está vendo aquilo ali, né? E está absorvendo. A criança está querendo um pouco de atenção da sua parte, como pai, como mãe, e você está ali no celular e você fala depois eu vejo isso. E o tempo vai passando, os anos vão passando, quando você vai ver, sua criança já é um adolescente, já é um jovem, e ele já está com outros costumes, né? Lembrando que a idolatria traz outras consequências, como a gente já falou aqui, e uma coisa vai puxando a outra, e quando a gente vai ver, a gente está com um lar totalmente destruído, o inimigo chegou ali, se apossou, fez morada, né? E para reverter essa situação fica totalmente difícil. Pode ter começado com algo tão simples, né? Uma idolatriazinha tão pequena ali, mas traz consequência. Todo pecado traz consequência. E a idolatria não é diferente, as consequências são terríveis dentro da nossa própria casa. Então devemos ter bastante cuidado, né? Como o irmão Diego falou, isso serve para ele, serve para mim, serve para todos nós devemos ter cuidado, principalmente nós que somos líderes dentro da nossa própria casa. Então, se nós quisermos apresentar um exemplo de cristão para nossos filhos, nós devemos ser cristãos. Nós devemos tirar os ídolos, encontrar os ídolos que temos dentro da nossa própria casa, seja o celular, seja a mídia, seja o que for que estejamos colocando na frente de Deus, acima de Deus. E assim mostrar para eles que nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ser abençoados por essa lição e por outras que nós gravamos aqui também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e as videoaulas que forem gravadas aqui, você vai estar recebendo aí de primeira mão. Então, que Deus abençoe a todos vocês e continue conosco no canal EBD. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Paz do Senhor.